Estamos na Cerca Moura, na meia encosta do Castelo São Jorge, e porta adentro vai-nos levar hoje à Fundação Ricardo Espírito Santo e ao Palácio Azurara, mais uma instituição no território da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. Um palácio seiscentista situado nas Portas do Sol, um projeto repensado pelo arquiteto Raulino como espaço museológico e museográfico. Em 1953, Ricardo Espírito Santo Silva doou o Palácio Azurara e parte da sua coleção privada ao Estado português, nascendo assim uma fundação com o seu nome. Um projeto único e singular que tem como objetivo salvaguardar e divulgar as artes decorativas portuguesas, um património imaterial entre o saber e o fazer. Vamos, pois, conhecer este maravilhoso mundo da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva pelas mãos de Isabel Corte Real, administradora da Fundação. Sejam bem-vindos ao Museu de Artes Decorativas Portuguesas da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva e vamos começar a visitar este equipamento que está associado na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior pelo Museu de Artes Decorativas Portuguesas e que é fruto de um projeto que já conta com 68 anos, após a doação do Ricardo Espírito Santo Silva, da sua coleção de artes decorativas a este museu, no âmbito de um projeto que, na verdade, é único. A Fundação Ricardo Espírito Santo, desde 1953, reúne três eixos essenciais com o objetivo principal de proteger, transmitir e divulgar as artes do saber fazer portuguesas. Esses três eixos são o museu onde nos encontramos agora, as oficinas, que iremos visitar daqui a nada, e a escola. E é nesta combinação de três projetos que estão intrinsecamente ligados que a Fundação tem o seu forte e não deixa de ser um caso único, pelo menos na Europa, se não no mundo. O Museu de Artes Decorativas Portuguesas está instalado neste palácio, o Palácio Azurara, que foi adquirido por Ricardo Espírito Santo e transformado com a colaboração do arquiteto Raulino. Isto também é um caso um bocadinho excepcional, ou seja, nós não estamos a entrar numa casa-museu, uma casa na qual residiam pessoas e que foi adaptada simplesmente a museu. Não, o edifício foi todo repensado para um circuito museológico, nos anos 50, que pudesse acolher a coleção do fundador. Uma das valências deste museu é podermos oferecer ao visitante não só uma leitura do ponto de vista arquitetónico, de um palácio transformado para mostrar o que seria uma residência nobre do século XVIII, mas também o espólio que aqui reside e que tem tipologias muito diferentes, com escalas e técnicas variadíssimas. Pronto, e agora irei passar a palavra à Dra. Margarida Serra, nossa colaboradora, que vos irá mostrar o museu. Vamos começar a visita aqui no Salão Nobre, que era a sala mais importante deste piso, que também é o piso mais importante desta casa. E o que é interessante é que estamos num edifício do século XVII, por isso temos aqui uma planta ainda com as salas que se ligam apenas por uma porta, por isso nós vamos começar aqui, vamos dar uma volta completa neste piso e vamos acabar outra vez nesta Salão Nobre, que é a sala onde já ouvimos que é uma reconstituição do que seria uma casa nobre no século XVIII, final, início do século XIX. E sendo o Museu de Artes Decorativas Portuguesas, nós gostamos de começar aqui a visita olhando para uma tapeçaria que não é portuguesa, que é uma tapeçaria do século XVI, encomendada às oficinas de Tournai, na Flandres, mas que tem tudo a ver com a nossa história e com aquele período em que Portugal se cruzou com tantas culturas, em que foi uma época de descoberta e de encontro. Esta tapeçaria será um bom ponto de partida para a visita que vamos fazer aqui nesta sala, sobretudo, em que nos abrange um tempo, um arco do século XVI até ao século XIX. Então temos aqui algumas peças que são o testemunho que ilustram esse período da nossa história. Por exemplo, temos aqui este tapete de arraiolos, que é uma coisa tão portuguesa, mas que
no fundo, foi beber, foi se inspirar em tapetes que vinham do Oriente, tanto da Pérsia como da Índia, da Turquia, tapetes que tinham cores vivas, e nós podemos observar isso neste tapete, que ainda é um daqueles feitos num período mais antigo, será da transição do século XVII para o século XVIII. Outra peça que nós gostaríamos de destacar aqui e que também ilustra bem esse encontro será este contador realizado na Índia, na costa ocidental da Índia, na zona de Goa, e que no fundo é o resultado deste encontro, porque os portugueses vão fornecer o desenho, o tipo de móvel, que estava muito na moda na Europa nessa altura, e depois é executado com os materiais e com as técnicas que eram conhecidos e que eram os genuínos daquela região. E portanto, é aqui o resultado deste encontro e que foi tão apreciado na altura. Estamos nesta sala que realmente abrange um arco maior no tempo e, como disse, vamos fazer uma volta completa e, se formos por este lado, cronologicamente tem mais, faz sentido, porque nós vamos entrar então agora aqui no ambiente do século XVIII, do terceiro quartel do século XVIII. Estamos no que seria uma sala no tempo do rei Dom José, e aqui acho que se consegue sentir um certo linha comum, qualquer coisa de comum neste mobiliário desta sala, que é um mobiliário deste período, que atingiu uma qualidade única na história do nosso mobiliário. E essas características do mobiliário desta época será dos pontos fortes, a qualidade das madeiras que nós pudemos utilizar, porque eram madeiras que vinham da África, do Brasil, da Índia, no fundo madeiras de climas tropicais, que têm uma outra exuberância, uma beleza diferente das madeiras que se conheciam. E o pau santo, que será uma das mais bonitas desse conjunto, tem um veio e um brilho muito especial e muito intenso, e aliás é bem visível neste tampo, e portanto o nosso mobiliário tem essa característica de, noutros países era muitas vezes pintado ou dourado, o que não fazia sentido nenhum ao utilizar estas madeiras. E depois, como é uma madeira extremamente dura, também dá uma talha muito definida, muito pormenorizada. Nós podemos ver que neste período era a técnica utilizada para decorar o mobiliário. Temos nas cadeiras, temos nas mesas, no fundo era a técnica usada. Estamos numa outra sala, as casas eram muito grandes, tinham muitas salas, mas sem uma função específica. Por isso temos aqui de novo uma sala onde o ambiente nos coloca no século XVIII, no terceiro quartel, aproximadamente, mas temos aqui uma exceção porque este armário é mais antigo, é um armário, o chamado armário copeiro, bastante grande, com este esquema das duas portas, duas gavetas e duas portas, e que seria para guardar objetos ligados à refeição, e muitas vezes era decorado no interior porque em alturas especiais ele podia-se abrir e servia para expor as coisas mais importantes que se tinha em casa, a porcelana, a prata. Este está pintado, decorado com uma pintura que pretende parecer-se com as lacas do Oriente, e é o que se pode chamar a chinoiserie, uma moda bastante duradoura em toda a Europa, e que sabemos que todo o Oriente, que sempre fascinou a Europa e tudo o que vinha, muita coisa que vinha de lá. Ainda há pouco falámos na beleza das madeiras e na qualidade das madeiras que utilizávamos, e focámos isso, e agora temos aqui o exemplo de uma peça completamente pintada, não se vê madeira. Mas estes armários eram muitas vezes executados com madeiras
do país, neste caso é o castanho, que não tem toda a beleza da madeira de um pau santo ou de uma madeira tropical. Portanto, temos aqui este tipo de decoração, que é tentar aproximar-se das lacas do Oriente, que sempre foram muito apreciadas na Europa e que foi uma moda bastante longa, desde o século XVII até quase o século XIX. E este armário será um armário do século XVII. Outra peça a destacar aqui nesta sala será este pano de armário, este bordado, que é completamente um emaranhado de flores, folhas, animais, em seda, sobre linho. Esta peça tem uma história interessante porque terá sido classificada inicialmente como uma peça chinesa. Os chineses sempre foram exímios no bordado e no trabalho da seda, mas investigações mais recentes e estudo levam a crer que terá sido uma peça provavelmente executada em Portugal. Uma das razões será o uso do linho como a base deste bordado. Mas é, com certeza, uma peça que tem influência dos bordados e dessa arte chinesa. Por exemplo, a peónia que nós vemos aqui no centro, vamos encontrá-la também na porcelana da China. E agora chegamos a um quarto de dormir. Temos aqui, no fundo, a recriação de dois momentos, porque aqui neste primeiro espaço podemos encontrar um bocadinho aquilo que vimos naquele ambiente do terceiro quartel do século XVIII, no período de Dom José, as mesmas madeiras, a técnica da talha, muito exuberante e bem visível nesta peça, que será uma novidade do século XVIII, uma cama que não é uma cama para dormir, mas que é para descansar, é o chamado preguiceiro ou espreguiceiro, para dormir a sesta, são tudo novas tipologias que surgem no século XVIII. E temos também um ambiente um pouco carregado, tem aqui o contraste do celhar de azulejos com a decoração das paredes. E nós, ao avançarmos, percebemos que aqui há uma mudança no gosto e estamos numa época um pouco mais perto de nós. Estamos no período seguinte, no período de Dona Maria, em que há aqui algumas mudanças que são bem visíveis. Temos aqui muito as linhas direitas e a talha que nós observamos nas outras, até aqui, vai ser substituída por uma outra técnica de decoração do mobiliário, os embutidos. E chegamos aqui à Sala Dona Maria, que é uma sala onde penso que se sente aqui bastante harmonia, porque desde a pintura deste teto aos azulejos que decoram o celhar destas paredes, depois todo o mobiliário, os tapetes, até os objetos, a porcelana, tudo isto no fundo está dentro do gosto e da estética neoclássica. Este é um teto das poucas salas que conseguiu conservar a pintura executada no início do século XIX e que foi aproveitada, foi apenas restaurada. E depois, a partir deste teto, aqui reconstituiu-se este ambiente. Estes azulejos, também já não do período azul e branco, e sim do período de Dona Maria, têm toda esta temática desta época. E todo o mobiliário que vimos já algumas peças ali naquele quarto, linhas direitas, muitos embutidos. Apenas vamos encontrar a talha numa peça que também é uma novidade, que é o tremó, que é o conjunto desta credência com o espelho e que eram móveis que se utilizavam nas salas, nos salões, que davam outro brilho e outra dimensão às salas, porque tinham espelhos grandes que projetavam
e refletiam a luz. Aqui nestas peças de aparato continua a usar-se a talha. E nós neste, por exemplo, temos aqui quase que juntar todos os elementos que são típicos deste período e desta gramática neoclássica, as grinaldas, os capitéis das colunas gregas, o capitel jónico, temos cestos, grinaldas, flores, cornucópias, tudo isto que nós encontramos aqui, todos estes elementos vamos encontrá-los ou pintados no teto ou até bordados nos tapetes, a urna que é tão querida deste período e, no fundo, tudo isto bate certo, é uma época que aqui está bem representada e ilustrada, com todo este mobiliário e objetos decorativos. Bastantes peças que nós aqui vemos no museu continuam a ser reproduzidas nas oficinas e, portanto, há essa ligação forte entre esta coleção, o que se faz nas oficinas e o trabalho dos artífices e, não podemos esquecer, toda a nova geração que se vai formando e a ligação que temos o museu com os alunos da nossa escola. Há pouco vimos aquele armário copeiro do século XVII e falámos numa moda bastante longa na Europa e temos aqui uma harpa do século XVIII, dos raros instrumentos de música que temos aqui no museu, mas está no sítio certo, está na sala de música, e aqui temos a decoração de chinoiserie. Este tapete do século XVII, executado em estopa de linho, com todo o contorno a pontapé de flor, com um desenho maravilhoso e com umas cores lindas, foi a primeira peça desta coleção e é, portanto, o começo de toda esta história. Portanto, muito importante para nós sob vários aspectos. E é um exemplo muito bom desta produção mais antiga, de tapetes de arraiolos, e é uma técnica hoje em dia raríssima, mas que nós aqui nas nossas oficinas continuamos a executar com o contorno a pontapé de flor em estopa de linho. Este tapete também tem essa importância pelo facto de, na altura em que ele foi comprado, e há uma entrevista que o Dr. Ricardo Espírito Santo dá à revista Connaissance des Arts em 1955, pouco antes de morrer, em que ele comprou o tapete quando tinha apenas 17 anos e quando chega a casa os irmãos até fazem troça, porque era uma coisa que as pessoas não se interessavam nessa época e é bastante interessante ver como essa troça que fizeram e esse pouco interesse que tiveram pela sua primeira compra não desincentivou de maneira nenhuma a continuar a descobrir coisas bonitas e de qualidade. Agora estamos numa sala que podemos notar que se muda completamente a linguagem museológica, mas era um desejo antigo aqui da direção do museu arranjar um espaço para expor todos os objetos de pequena escala que existiam na coleção. A começar por um conjunto de pequeninas mesas que eram utilizadas no estrado. O estrado é uma herança dos mouros, era qualquer coisa que muito intrigava e admirava os estrangeiros que nos visitavam, mas era comum as senhoras, numa casa como esta, uma casa nobre, terem um espaço à parte em que havia um estrado, portanto uma coisa em madeira um bocadinho mais alta, coberta com um tapete, bonito, e as senhoras estavam aqui sentadas em almofadas, no chão. E para essa posição, para essa maneira de estar, as mesas baixas eram o mais prático, onde guardavam os bordados, um livro, e aqui no museu havia uma série dessas pequenas mesas, móveis de estrado,
E com esta reconstituição pode-se explicar o uso destes móveis com estas dimensões tão pouco comuns. Há um outro tipo de peça que temos neste espaço, que são as pequeninas camas, que eram caminhas para o Menino Jesus. Sabemos que Portugal era um país muito católico, as pessoas eram muito devotas. Era um hábito que começou em conventos femininos, em que as freiras tinham a sua imagem do Menino Jesus e para elas havia uma pequena cama e todo o enxoval para o menino e para a cama, os lençóis, colchas, tudo feito com imensa minúcia e imenso devoção. E nós temos aqui então uma coleção de algumas dessas camilhas e vê-se até a evolução dos várias épocas. Temos aqui algumas camas mais antigas com o trabalho torneado e que seriam do século XVII e XVIII, XIX. Agora, por último, temos duas secretárias, cómodas papeleiras, que seriam provas de exame. Um artífice teria que aprender na oficina, eram vários anos, e no fim apresentar uma obra que era depois apreciada por um júri, e era essa prova que tinha que estar sujeito para ter o grau de mestre e ser aceite pelos seus pares. E nós fazemos aqui então, neste momento, uma ponte com as nossas oficinas, onde se aprendem estes ofícios. Olá, o meu nome é José Durão, eu sou um dos formadores do curso da Fundação Ricardo Espírito Santo, do curso de Arte de Trabalhar as Madeiras. Somos três, um de nós dá marcenaria, o outro formador dá embutidos e eu dou a disciplina de talha. O que nós fazemos com os nossos alunos é ensinar-lhes a arte, neste caso da talha, do início ao fim. Iniciamos com exercícios relativamente simples, exercícios que se coaduam com o clássico, e depois passamos para outras fases mais de criação própria, onde os alunos podem pôr em prática os conhecimentos e as técnicas adquiridas ao longo do primeiro e do segundo ano. Findo isto, criamos artífices qualificados que prevemos nós que vão para o mercado de trabalho e que desenvolvam e contribuam para o manter destas artes. Olá, estamos nas oficinas da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, um dos principais pilares da Fundação, que opera de forma integrada com os outros pilares estruturais desta instituição, nomeadamente o Museu de Artes Decorativas Portuguesas e a Fresforma, Unidade de Formação. Neste momento encontramos na oficina de decoração de livros, uma das oficinas que integra as outras 16 oficinas. Nesta oficina são utilizados materiais orgânicos para a decoração de livros e de outras peças utilizadas em escritórios ou em bibliotecas, que decoram pele de chagrin ou outro tipo de peles. São sempre utilizados materiais orgânicos e a folha de ouro que decora este tipo de peças é sempre folha de ouro de 23 quilates. As outras oficinas integram áreas de madeiras, áreas de metais e de têxteis. Podem ser visitadas de segunda a sexta, mediante uma marcação prévia, das 9 às 18. Para além das oficinas dedicadas aos ofícios tradicionais portugueses, a Fundação tem também um departamento de conservação e restauro que intervém a nível do património móvel e do património imóvel, seja o património material ou imaterial. A Fundação pode ser consultada a qualquer momento para pedidos de orçamento a nível da conservação e restauro. Contatem-nos, seja via telefone ou via e-mail. A Fundação Ricardo Espírito Santo Silva quer ter as suas fundações na vida desta comunidade, desta freguesia de Santa Maria Maior.
É muito bom estarmos numa freguesia que aposta tanto na cultura e que tem as preocupações de solidariedade social e de formação dos seus cidadãos, dos seus fregueses, como esta em que nos encontramos. Nós lidamos com mestres todos os dias, mestres na escola, mestres nas oficinas, artífices pelos quais procuramos manter as artes e ofícios tradicionais. É um projeto lindíssimo de uma pessoa que sonhou, fez um museu, com o seu gosto, com o seu projeto, único de artes decorativas, que juntou as escolas, que formam pessoas para manterem viva a arte tradicional, a maneira de fazer, o saber fazer em Portugal, de acordo com aquela que é a sua formação, a formação dada nesta fundação a muitos e muitos jovens, a pessoas de todas as idades. Tudo o que fazemos, queremos fazer em articulação com as outras instituições desta freguesia, integrando-nos na comunidade. Queremos ser vistos como aquilo que somos, uma fundação, uma casa de porta aberta, disposta a receber, a acolher, a servir. É para isso que as instituições nascem, é por isso que esta instituição foi criada e foi sonhada.